Bom dia, paz do Senhor. Tô aqui mais uma vez para poder estar dividindo com vocês a devocional do dia, né? Minha devocional, eu não tenho feito direto, mas hoje eu acordei assim com meu coração ardendo por essa palavra que eu já meditei, já escrevi, mas hoje eu acordei assim diferente. Acordei com as minhas pernas trêmulas, meu coração acelerado e a palavra vindo durante a noite na minha cabeça, Deus assim falando comigo, e eu quero hoje dividir. Vou ler novamente, né? E aí foi vindo outras coisas, porque a palavra ela se renova de verdade. Porque eu estudei, Deus falou muitas coisas comigo. E agora estudando novamente, né, de modo diferente, olhando a Bíblia de novo, Deus ele falou comigo, fortificou o que ele já tinha falado e continuou falando e agora me falou coisas novas e eu tô querendo dividir um pouquinho com você. Vamos lá. Está em Juízes, capítulo 14, perdão, queridos. Juízes 15, versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Mas eu vou ler um só. Então eu vou ler só o 16 e dos outros que eu falei que eu vou ler conforme for falando. E o 16 diz assim: Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aqui, o que acontece? Sansão, ele se encontrava numa situação onde ele foi amarrado pelas pessoas que eram da mesma linhagem que ele, ou seja, eles precisaram fazer isso por conta do que Sansão colocou eles em risco, porque Sansão ele tomou uma atitude com relação a um acontecimento que ele teve, que ele ficou frustrado. Depois vocês leem no capítulo 15, eu não vou falar, porque eu não quero falar dessa parte, eu quero falar dessa parte aqui, né, dessa parte aqui que ele amarrado, vamos entrar na parte, ele amarrado, ele se viu ali de frente daqueles homens, eram muitos homens, e quando ele estava nessa situação complicada e difícil, o Espírito de Deus se apossou de Sansão. E quando o Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele quebrou aquelas correntes que estavam nele. Aquilo, a palavra conta, eu não li, que aquilo ficou assim, parecendo um fiapozinho de linha. Uma coisa simples. Eram correntes. E aí, quando o Espírito entra, aquilo ficou tão fraco que ele rebentou. E quando ele arrebentou aquilo, ele olhou para o lado e ele viu uma queixada fresca de boi. E ele pegou aquela queixada de boi e ele, com a possessão do Espírito Santo, ele começou a destruir aqueles homens que estavam ali querendo lhe tirar a vida, porque não era só para poder prender ele e amarrar, não. Era para poder tirar a vida dele. E ali ele se defendeu e ele conseguiu ter êxito. E o que você leu aqui comigo foi que ele falou quando ele teve êxito. Com uma queixada de jumento, montão dos montões, com uma queixada de jumento eu feri 1000 homens. Então veja bem, ele feriu 1000 homens. 1000 homens Sansão feriu, com uma queixada de boi. Ele estava amarrado. E Deus ele falou comigo uma coisa, Roberta, muitas das vezes você, né, tem se visto em algumas situações que está amarrada, mas o Espírito, quando ele se apossa de você, como ele se apossa da minha igreja, quando ele se apossa de alguém que entende que tem que viver o propósito de Deus, porque Sansão, ele tinha um propósito estabelecido para a vida dele. Então, embora a gente quando vai ler o texto vê que as coisas não foram caminhando do jeito que tem que ser, mas tudo estava levando Sansão a viver aquilo que era propósito de Deus. Tem uma parte até que diz assim que Deus tinha, como é que eu posso dizer? Deus sabia que aquela necessidade, aquele desejo, aquela coisa que estava queimando em Sansão, Deus sabia que aquilo ali ia provocar um ambiente para poder cumprir o propósito. Mas enfim, Sansão quando se viu naquela situação, então quando ele se viu nessa situação, ele na mesma hora, ele fez alguma coisa, né? E aí o Espírito se apossou e Deus ele falava assim, às vezes nós estamos em algumas situações que para poder chegarmos ao propósito de Deus, passamos por algumas coisas e Deus ele usa de misericórdia para conosco. E ali Deus ele usou de misericórdia para com Sansão. Ele estava com força, porque ele recebeu algo sobrenatural sobre o corpo dele. Mas Deus deu a ele estratégia e inteligência, que quando ele olhou para aquela queixada, ele pegou aquilo ali
e com aquilo ali nas mãos dele, ele começou a fazer o movimento e ser vitorioso. E olha bem, veja bem agora, uma coisa interessante. Deus, ele fala comigo assim: Roberta, muitas das vezes eu tenho colocado algumas coisas diante do meu povo, diante de você, tão somente para que você tome mão daquilo e comece a vencer aquilo que tem tentado te matar. Porque ali, como eu disse para vocês, eles não queriam prender Sansão, eles queriam matar Sansão. E Deus, ele falava quantas coisas têm acontecido para que as pessoas elas venham não sonhar, não ter seus planos concluídos, ou não terem as suas metas concluídas, terem seus planos com falência, terem morte, porque aqui a gente está falando de alguma coisa que aconteceu para matar esse homem. E olha aí a covardia, preso e 1000 homens. Eles queriam vingar. E Deus, ele falava assim: eu não estou falando de matéria, de carne, de guerra. Não estou falando disso, eu estou falando de tudo muito espiritual. Esse texto aqui, eu quero que você venha comigo para o espiritual. E quantas guerras nós temos vivido, e quantas vezes Deus, ele tem nos esclarecido algumas coisas, tem nos mostrado algumas coisas, igual mostrou para Sansão essa queixada, e tem falado para mim e para ti: pegue isso. Aí você pega. Quando você pegar isso, aí Deus vai falar: agora tome mão disso e começa a destruir, a acabar com aquilo que tem tentado te matar. Aquilo que tem tentado fazer com que você para de viver. Aquilo que tem tentado fazer com que você não tenha vida no mundo espiritual. Que você não levante para orar, que você não levante para pelejar, que você não levante para louvar, que você fique morto espiritualmente. E Deus, às vezes, ele coloca algumas coisas, alguns artifícios diante de nós, para que nós possamos tomar posse disso que ele tem colocado diante de nós e viemos fazer o quê? Começar a destruir aquilo que tem tentado nos matar, nos parar. E talvez para você a multidão que venha tentando te amarrar, te segurar, te parar, te paralisar, matar os teus sonhos, matar teus planos, matar teu ministério, matar o teu chamado, talvez tenha se colocado diante de ti, você tem se visto de mão amarrada e tem achado que vai morrer. Mas o Espírito do Senhor, nessa manhã, ele se apossa de você e te dá sabedoria e inteligência. Olha aí em torno da tua vida, olha em torno aí da tua casa, olha em torno aí do teu trabalho, o que Deus ele tem apontado para você como queixada, para que você pegue na sua mão, tome posse e comece a destruir. Para que você possa destruir o inimigo. Para que você possa destruir o teu adversário. E a palavra de Deus diz: então você vai usar aquilo que o Senhor, ele tem colocado diante de ti. Eu não sei o que é, mas Deus, ele tem falado. Se você está em uma situação que você tem percebido que que o prenúncio, o anúncio é de paralisação, é de te parar, de